Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje eu estou passando para fazer uma nova indicação de livro. A indicação de hoje, desse livro aqui, A Tradição das Artes Liberais, é uma indicação para você que já conhece a educação cristã clássica e que deseja aprofundar esse conhecimento, tá? Então, esse livro, ele não é um livro de introdução necessariamente. Não significa que quem está querendo conhecer não possa lê-lo, mas significa que ele é um livro mais indicado para quem já leu alguma coisa sobre educação clássica e está dizendo agora, ok, eu entendi a ideia, mas eu quero mergulhar mais, tanto filosoficamente como na parte prática em algum sentido. E aí você me pode perguntar, o que é que eu leio? Eu teria várias indicações, mas esse livro aqui, ele é o livro que, na minha opinião, ele resume melhor, que é mais completo em trazer a visão integrada da educação clássica ao longo da história e para a nossa época atual, é mais bem sucedida. E além disso, ele traz experiências e sugestões práticas, apesar de não ser a grande ênfase do livro, mas ainda assim ele traz essa direção, tá? Então, assim, eu acho que o grande mérito desse livro, de fato, é essa completude dele. Você vai ter muitos bons livros para falar de introdução à educação clássica, você vai ter, como, por exemplo, Introdução à Educação Cristã Clássica, do Christopher Perry. Você vai ter outros bons livros que vão tratar sobre a prática da educação clássica, que vão ser realmente bem ali ligados às atividades, à proposta curricular. Mas, de fato, esse livro aqui, ele encontra um destaque porque ele une essas duas características em certo sentido, mas mais do que isso. Na minha opinião, o grande mérito desse livro é que ele, como eu vou mostrar aqui para vocês, ele conseguiu fazer uma leitura histórica e pedagógica muito detalhada e muito completa do que é a educação cristã clássica. Porque se você me pergunta o que é educação cristã clássica e tenta definir isso em uma linha, em uma palavra ou em uma frase, você vai encontrar certa incompletude nesse conceito. Por quê? Porque ele é um conceito e uma ideia que ultrapassou a história quando se trata de um projeto educacional. Então, inclusive, essa é a melhor palavra para definir a educação clássica. É um projeto educacional que atravessou eras. Então, nessas eras, o fundamento de ser uma educação teocêntrica, centrada em Deus, na teologia, na piedade, e que mirava a formação de um indivíduo, não muda. Mas as expressões ao longo das eras, elas foram sendo, de algum modo, modificadas e aprofundadas, tá? E esse livro, ele conseguiu fazer esse apanhado histórico e conseguiu propor algo para nós no século XXI. Para não ficar muito longo o vídeo, eu queria deixar aqui uma imagem que eu acredito que é um dos grandes méritos desse livro e que talvez traduza aí o porquê você deve lê-lo e porque você deve investir aí com um recurso para comprar esse livro. Não sei se dá para ver aí na imagem, mas eu vou tentar fazer com que você enxergue. É uma árvore e cada elemento dessa árvore é um elemento que o autor escolheu para tentar apresentar de maneira visual a educação cristã clássica. Então, se você percebe aqui, ó, na raiz, ele usa o termo piedade. E aí ele usa a expressão de que a educação cristã clássica ela é fundada na piedade e ela é governada pela teologia. Então, em cada um desses elementos aqui, ele pega 6 pontos centrais, que são os norteadores do currículo de educação cristã clássica proposto por esses dois autores, que são o Kevin Clark e o Scott Jane, tá? E aí é interessante por quê? Porque uma das coisas bacanas do livro é que ele trouxe também uma ideia de que educação clássica é mais do que as artes liberais. As artes liberais estão contidas na educação cristã clássica, mas a educação cristã clássica é algo que vai além. Como assim? Em primeiro lugar, ela é fundada na piedade, ou seja, na perspectiva de uma vida na presença de Deus, e ela é governada pela teologia. Então, o estudo sobre Deus, o estudo das Escrituras, o estudo sistemático e teológico, bíblico-teológico da Bíblia, é o que de fato governa as bases da educação cristã clássica. Estudar segundo a metodologia clássica é só estudar a Bíblia? Não. Mas é fundamental entender que a Bíblia é o fundamento, por isso que ela é governada ela é embasada na piedade, né? E fundada na piedade e governada pela teologia. Aí você vai subindo aqui na árvore, você encontra aqui embaixo, ó, a ideia de ginástica e música, que são elementos do currículo que eles propõem
que tem o propósito de treinar o corpo e de afinar a mente, afinar o coração através da música, né? Dos sentimentos e das afeições que ela molda na vida das pessoas. Aí no meio do tronco, ele coloca trívio e quadrívio, que são justamente as ferramentas práticas, curriculares e pedagógicas que são utilizadas para a formação intelectual da educação cristã clássica. Depois ele entra na filosofia, que é o incentivo ao amor ao aprendizado, né, o amor ao conhecimento. E depois disso é que ele entra nos aspectos que vão levar à teologia. Ele coloca aqui alguns frutos, e esses frutos é o que a educação gera, né? A fé, a esperança, a verdade, a beleza, o amor, a sabedoria, a virtude e a graça. E esses frutos eles estão norteados pela copa da teologia. Então, assim, eu não sei se deu para você compreender plenamente, porque realmente o nosso tempo aqui é curto. Mas eu acredito que deu para você perceber que o mérito do livro é fazer com que a gente enxergue a educação cristã clássica como um modelo educacional. E esse modelo educacional é proposto aqui de uma maneira sistemática e pedagógica com um currículo, que é a piedade, né, a ginástica, a música, as artes liberais, trívio e quadrívio, a filosofia e a teologia. E aí ele usa esse currículo para destrinchar o ensino do livro, tá? Então, assim, é um livro realmente muito bom. Se você está querendo não apenas entender a educação clássica, mas colocá-la em prática no seu contexto, não deixe de ler esse livro. Talvez você não vai lê-lo de uma vez, você vai lendo aos pouquinhos, mas é um excelente investimento para quem está querendo mergulhar na compreensão da educação cristã clássica. Vou deixar uma dica aqui para vocês, tá? Tem um capítulo que se chama Vocação, Cultura e Currículo, que é imperdível. Se de repente você vai comprar e não vou conseguir ler tudo de uma vez, mas você quer um capítulo muito bom, que aplica culturalmente e contextualmente muito da educação clássica dentro do universo da educação, de escola, por exemplo, esse capítulo é um desses que você não pode deixar de ler, tá? E ler realmente rápido, porque ele tem muito para acrescentar. Não que o resto do livro não tenha, todo o livro é muito bom, mas tem umas partes quando você entra na discriminação das artes liberais, que são um pouco mais difíceis, e aí você não já vai ler com tanta desenvoltura, assim, provavelmente você vai gastar um pouquinho mais de tempo na leitura. Mas enfim, eu espero que esse vídeo possa pelo menos ter dado um breve panorama de como ele trabalha a ideia da educação clássica, apresentando uma visão mais abrangente do que somente as artes liberais, trívio e quadrívio, tá? E especialmente como isso pode ser trazido para nós no século XXI, tá? Os autores Kevin Clark e Scott James são os dois formados em educação de educação cristã por universidades conhecidas como a Reformed Theological Seminary, enfim, várias outras titulações que eles têm que eu não vou ler, porque você pode acessar tudo isso na Amazon, onde o livro é vendido, tem todas essas informações lá. Espero que possa ter te ajudado, que possa ser mais um incentivo para que você mergulhe no mundo da educação cristã, especialmente da educação clássica, que para a gente a melhor expressão da educação cristã de uma maneira prática, de uma maneira tangível, né? Que a gente consiga entender de maneira verificável como é que eu posso dizer assim, mais palpável para alguém que diz, poxa, eu entendo a educação cristã, mas como é que isso se materializa? Então eu vejo a educação clássica com esse mérito de ter tornado algo mais tangível, mais próximo, tá? Então eu espero que possa te ajudar, que você seja abençoado por esse vídeo e que você se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe esse vídeo para que ele chegue até outras pessoas que também podem ser abençoadas por ele, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima.